Vamos orar antes de começarmos, tá bom? Senhor amado, nós te louvamos por estarmos aqui. Tão bom, Senhor, estamos reunidos para adorar o Senhor. Belos hinos nós cantamos, falando da tua grandeza, do teu amor, do teu cuidado. Agora fala aos nossos corações. Queremos te ouvir, queremos te obedecer. Capacita-nos a isso. Aplica a tua palavra aos nossos corações, Pai. Te louvamos por tão grande amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós conhecemos a Deus por meio dos seus atributos. São qualidades. A Bíblia diz que Deus é invisível, não é? Por isso nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Ele é espírito. Por isso nós o conhecemos por meio dos seus atributos, das suas qualidades. Eu gostaria que os irmãos citassem algumas qualidades de Deus. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é santo, fiel, onipotente. Estamos chegando ali, né? Ele é o quê? Benigno, simples, justo, eterno, amor, criador. Bem, várias qualidades, não é? Definem o nosso Deus. Muitas dessas ele até compartilha conosco, mas ele não compartilha algumas outras, não é? Mas deixa eu perguntar para você. Você acha que ira, fúria, é uma qualidade de Deus? Sim. Mas ele não é amor? Sim. Não combina isso, né? Os irmãos citaram qualidades, mas eu queria ouvir também. Não, para dar certo a pregação, os irmãos não tinham que citar a qualidade ou o atributo de ira, né, de Deus. Mas nós aprendemos que Deus, ele também tem como qualidade a ira. Deus é um Deus irado, não é? E eu gostaria de falar hoje a respeito desse Deus terrível que a Bíblia apresenta. Abra o livro de Naum, profeta Naum, capítulo 1, e versículo 1 até o versículo 7. Naum 1 a 7. Eu encontro aqui. Depois de Miqueias nós temos Naum, tá bom? Naum, versículo 1 até o versículo 7. Encontraram? Todos têm? Vou fazer a leitura, tá bom? Os irmãos acompanhem, eu estou lendo na versão NA, Nova Almeida Atualizada. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Elcos ou de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira, o pó dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores.
Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Irmãos, nós temos aqui o livro de Naum, sentença contra Nínive. Livro de Naum, o Eucosita. Naum, ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar sobre o juízo de Deus. Tá dando para ouvir direitinho todo mundo? Contra o juízo de Deus, sobre o juízo de Deus, perdão, contra o reino assírio, cuja capital era Nínive. O profeta Naum é então designado como Eucosita, que é uma referência de onde ele mora, ou de onde ele morava, mas não se sabe ao certo aonde ficava esse lugar. Mas o capítulo começa, eu queria chamar a sua atenção, o capítulo começa com a expressão sentença contra Nínive. Isso mesmo, os irmãos estão ouvindo que essa sentença é contra Nínive. Essa profecia, o profeta Naum escreveu 100 anos depois de Jonas. Ou seja, 100 anos depois, os ninivitas haviam se afastado do Senhor. Eles se arrependeram, até os jumentos se arrependeram pela pregação de Jonas, mas eles não continuaram a anunciar a palavra de Deus. Aquela geração foi salva, mas o restante não conheceram ao Senhor. E a linguagem que Naum utiliza aqui para iniciar o seu livro, que a Bíblia fala aqui, é uma linguagem do campo jurídico, não é? Ele fala sentença contra Nínive. Sentença contra Nínive. Naum, ele vem com um mandado judicial da parte de um grande juiz, da parte do juiz supremo e todo-poderoso, contra a perversa Síria. Sentença contra a Síria, contra Nínive. Irmãos, a Assíria era uma nação muito má, muito perversa mesmo. A história conta que eles eram extremamente cruéis, eles conquistavam pela força, pela crueldade, eles mantinham as pessoas submissas ao seu poder, ao seu senhorio, por meio da crueldade. E uma dessas coisas horríveis que eles faziam, por exemplo, era decapitar amputar parte dos membros do corpo daqueles que eles conquistavam, quando esses membros não eram necessários para alguma atividade. Então, se eles trabalhavam em algo que não necessitava necessariamente dos olhos, eles arrancavam os olhos, e por aí muitas outras atrocidades. Eles eram realmente cruéis. A Síria, irmãos, era quem dominava o mundo na época. Eles eram extremamente poderosos, preparados para qualquer batalha. Eles poderiam vencer qualquer exército. Eram extremamente fortes. E eles se orgulhavam disso, por serem poderosos e tinham uma grande força. Naum, portanto, vem com essa sentença contra esse império poderoso e cruel. Mas Naum aqui, ele não é um simples nacionalista. Naum, ele não quer simplesmente livrar a sua nação, o povo de Judá, das garras dos assírios. Mas ele traz uma mensagem do próprio Deus. Ele é alguém que teme ao Senhor e quer que Deus fale. Naum, então, é o profeta de Deus que traz a sentença, o mandato judicial
contra esse império mau. E o teor da mensagem de Naum é revelar quem governa de fato todas as coisas. Quem governa de fato o mundo, quem controla todas as coisas. E que nenhum poder é maior ou páreo para o grande poder desse grande juiz que enviou a sentença à Assíria. Naum, então, apresenta Deus aqui como um juiz justo, como um juiz perfeito, reto. Deus, ele é o justo juiz sobre todas as coisas. E algumas características desse Deus revelado aqui por Naum. Características que de alguma forma não é nos apresentado normalmente sobre Deus. Deus, ele é juiz, sim. Deus, ele julga todas as coisas, sim. Ele é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, Isaías diz, cujas abas de suas vestes cobrem todo o templo, representando o seu grande poder, que serafins estão a sobrevoar e cantando noite e dia sem descanso: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que não ousam nem olhar para a santidade e majestade desse Deus. Isaías nos diz que as asas, uma das asas, cobrem o seu rosto, o qual todos os habitantes da terra devem prestação de contas. Todos devem satisfação a esse Deus, o justo juiz, que rege todas as coisas, que nada foge do seu controle, que todas as coisas subsistem por seu poder. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Ele julga todas as coisas. Tenho pena daqueles que dizem que não devem satisfação a ninguém. A vida é minha. Acham que podem viver de qualquer jeito sem prestação de contas. Um dia irão prestar contas com esse santo e justo juiz, que não é cego e nem surdo, mas que vê e ouve todas as coisas. Naum então começa a descrever de uma maneira um tanto incomum para o mundo hoje esse Deus, esse juiz, esse Senhor soberano. A ideia de muitos hoje é que Deus, ele é uma espécie de Papai Noel. Um homem, um senhorzinho, sentado. Você já assistiu filme talvez assim? Os filmes que representam a Deus normalmente é um Deus barrigudo, velho, e que deixa as coisas acontecerem. Que se molda as ideias do mundo. Mas Naum nos apresenta esse Deus de forma diferente da que o mundo entende. Em primeiro lugar, Naum diz que esse juiz é um juiz zeloso e vingador. Versículo 2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Irmãos, o zelo aqui de Naum, que Naum descreve a respeito de Deus, é uma espécie de ciúme. Mas algo que nós precisamos entender é que nós não devemos atribuir a Deus os sentimentos humanos. Se atribuirmos os sentimentos humanos em comparação aos sentimentos de Deus, irmãos, nós diminuímos quem Deus é. Nós não podemos comparar os nossos sentimentos com os sentimentos de Deus. Nós não podemos fazer isso. Mas que zelo é esse de Deus? Por que Deus é zeloso? Irmãos, Deus é zeloso pela sua lei. Deus estabelece leis. Deus estabelece as ordens. E Ele zela por isso. Ele é zeloso não somente pela sua lei, mas pelo seu povo, pelo qual Ele escolheu. O Senhor intervém por amor ao seu povo escolhido. Ele não está disposto a compartilhar a sua amada noiva, a igreja, e o seu povo escolhido, Israel,
com povos cruéis. Seu zelo, o zelo de Deus, está baseado na sua perfeição, na sua retidão e na sua santidade perfeita. Ele é zeloso porque ele é perfeito, porque ele é reto, ele é justo. Quando a sua lei é quebrada ou transgredida, o seu zelo então enciumado, não pecaminoso, mas reto e justo e amoroso, se inflama ao ponto de encher o seu cálice do furor e intervir. O justo juiz fez aliança com o seu povo, o povo que leva o seu nome, o povo de Judá aqui no contexto. Por mais que esses tivessem sido rebeldes, Deus havia feito uma aliança. Deus é justo, Deus é zeloso por aquilo que Ele faz, pelas suas promessas. Lá em Êxodo 34:14 diz: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso, Ele é zeloso. Deuteronômio 4:24 diz: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Nínive era uma cidade entregue à iniquidade e consequentemente à idolatria, e a ira zelosa de Deus ardia contra o orgulho obstinado desses que transgrediam de forma descarada as leis do Senhor. Irmãos, um bom juiz é aquele que condena o culpado, não é verdade? Um bom juiz é aquele que condena o culpado. Ele não deixa o culpado escapar. Ele não deixa o culpado impune. Um bom juiz. O justo juiz é incomparavelmente superior a todos os juízes. O seu julgamento vai além dos critérios usados por juízes terrenos. O justo juiz vê as intenções do coração e não apenas os atos dos homens. O justo juiz conhece as intenções de cada coração. Portanto, o Deus justo juiz não pode ver a sua lei sendo desprezada pelas pessoas e simplesmente ignorar. Por Deus ser reto, ser justo e perfeito, Ele precisa vingar a sua lei. Sabe por que Ele precisa vingar a sua lei? Porque a sua lei reflete quem Ele é. Ele não fez as leis apenas como conjuntos de regras para que as pessoas possam seguir esses conjuntos de regras. Mas a sua lei reflete quem Ele é. Reflete o seu caráter. E transgredir a lei de Deus e transgredir as suas leis é transgredir a Ele. É transgredir a Deus. Pecar contra a lei de Deus é pecar contra Deus. Um juiz pode elaborar leis, mas essas leis podem ser cumpridas ou não, não vai ofender a eles. Mas Deus estabelece leis, porque essas leis refletem o caráter de Deus. E isso é muito importante sabermos. Quando pecamos, precisamos saber que nós pecamos contra o próprio Deus e não simplesmente transgredimos leis, qualquer lei, mas o caráter de Deus. Deus é Deus zeloso. E seu cuidado com o seu caráter faz com que ele seja então, faz com que ele então se vingue. Deus é Deus zeloso e vingador. Ele vinga a sua lei. Naum continua e descreve ainda esse Deus zeloso, sim, vingador, mas ele continua e diz o quê? Ele é cheio de ira. Cheio de ira. E a sua ira faz com que ele tome vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Que Deus é esse? Cheio de ira? Mas Deus não é cheio de amor? Esse justo juiz é cheio de ira, irmãos. Lembrando, não podemos comparar os nossos sentimentos com os sentimentos de Deus. Nós lemos que nós precisamos entregar
nós precisamos deixar as coisas para Deus. Deus é quem vinga. Nós aprendemos hoje, na leitura de Efésios. A ira de Deus, irmãos, é a sua repulsa, a sua repulsão, o seu nojo pela injustiça. Louvado seja Deus pela sua ira. A sua ira é o desprazer e a sua indignação contra tudo o que é mal. A ira de Deus é a sua santidade sendo colocada em ação contra o mal, contra a injustiça, contra o pecado. Deus não está irado, Deus não é irado com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, porque Ele é justo, Ele é bom. Ele não é irado contra aquilo que é bom e que é justo. Ele está irado contra aquilo que é mal, o pecado. O pecado é rebelião contra a sua lei santa e soberana. E se o pecado é transgressão da lei, e a sua lei reflete o seu caráter, o pecado é contra esse Deus. Irmãos, o pecado não é algo que pode ser simplesmente ignorado por Deus. Você pode olhar, lembrar dos acontecimentos do Jardim do Éden, a simples mordida na maçã, alguns dizem, né? Não sabemos se era uma maçã, possivelmente não. Fez com que Deus expulsasse Adão e Eva. Mas que Deus tão cruel, tão intolerante. Deus é intolerante contra o pecado. Eles não simplesmente transgrediram uma lei qualquer, eles transgrediram a Deus, a lei de Deus que reflete o seu caráter. Irmãos, se Deus não ignora o pecado, se Deus não simplesmente ignora o pecado, por que nós não fazemos o mesmo? Por que nós temos pecados de estimação, por exemplo? Por que não abandonamos o pecado? Por que nós não levamos tão a sério o pecado do nosso coração? Por que nós deixamos com que nossa carne seja alimentada pelo pecado? Irmãos, a ira de Deus é algo bom. Adore ao Senhor pela sua ira, pela sua indignação. A ira de Deus é manifestada do céu. Romanos capítulo 1, nós temos capítulo 1, versículo 18, nós temos aqui uma das evidências da ira de Deus. Deus evidencia a sua ira contra a perversão. A ira de Deus se revela do céu, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus não está irado com a justiça, a retidão do homem. Deus está irado contra a injustiça e a perversão, a troca da verdade pela mentira. A ira de Deus é evidenciada quando Deus expulsa Adão. A ira de Deus é evidenciada no dilúvio. A ira de Deus é evidenciada A ira de Deus é evidenciada quando Deus mata o seu próprio filho. Deus manifestou a sua ira na cruz. Deus evidenciou a sua ira na cruz. O Filho sentiu toda a ira de Deus que cairia sobre nós, aqueles que creem no Senhor. Imagine uma eternidade sendo punido eternamente. E imagine a eternidade
a eternidade resumida em um só ato, a crucificação de todos nós, o pecado de todos nós em Cristo. A ira de Deus se revela de forma sublime, de forma máxima na cruz de Cristo. O Senhor diz: Senhor, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava com medo dos açoites, das injúrias dos homens. O Senhor estava com medo, estava temendo a ira de Deus, a ira do seu Pai, o abandono. Deus meu, por que me desamparastes? Mas Deus então derramou toda a sua ira, que cairia sobre aqueles que creem, os escolhidos de Deus, antes da fundação do mundo, na pessoa de Cristo. Graças a Deus, irmãos, pela ira de Deus. Graças a Deus, porque a ira de Deus faz parte dos seus atributos, das suas qualidades. Então, quando alguém perguntar quais são as qualidades de Deus, diga prontamente: a ira. Porque por causa da ira, nós somos perdoados. A ira de Deus, irmãos, é a perfeição do seu caráter. A ira de Deus é perfeição do seu caráter. Não é inconsistência. Deus é amor, mas Deus é irado. Como conciliar? Não é inconsistência, é perfeição. Ele é perfeito, porque Ele revela a sua repulsa contra o pecado. Devemos louvá-lo por isso. Devemos louvá-lo e temermos esse Deus que leva tão a sério o pecado, que não simplesmente ignora ou acha que não é tão letal assim. Mas temamos esse Deus que leva a sério o pecado. A sua ira também é manifesta, irmãos, na indignação contra os seus inimigos. Ele reserva indignação para os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Quem são os seus inimigos? Todos quantos não obedecem ao Evangelho de Deus. Segundo Tessalonicenses, nós lemos hoje de manhã. Todos quantos não obedecem ao Evangelho de Deus. O que está reservado a eles é ira e indignação. Deus não é um velhinho gaga com amnésia. Ele não esquece. Ele não simplesmente esquece as transgressões dos homens. Ele lembra. Irá requerer de cada um as suas obras. O texto diz: esse juiz reserva indignação para os seus inimigos, todos que desprezam. Meu querido, você que não obedece ao Evangelho do Senhor, Deus está irado com você. Deus tem ódio. Mas espera aí, Deus não é... diz que Deus nos amou antes, ainda de sermos salvos, ainda quando éramos pecadores. Sim, Deus está irado com você, mas Ele ama você também. Você consegue estar indignado com alguém e ainda amá-lo? Você consegue fazer isso? Você consegue irar-se contra um assassino de crianças, um pedófilo, e ainda amá-lo? Deus consegue. Deus está irado, sim, mas Ele ama você. E o que nós aprendemos é que nem tudo está perdido. Espero que você esteja
pensando: por que Deus não me matou ontem quando eu pequei? Por que Deus não me matou hoje quando eu pequei? O texto continua descrevendo esse santo juiz justo e diz que ele é o quê? Tardio em irar-se. Isso significa o quê? Que ele é paciente. Deus é paciente. Apesar de toda a sua indignação contra o pecado, ainda assim Deus é paciente. Podemos muitas vezes confundir paciência com misericórdia. Apesar de que a paciência é um aspecto da misericórdia, mas nós podemos defini-la separadamente. A misericórdia, ela tende a se direcionar para o ser humano como uma criatura infeliz, culpada, não recebendo o que é justo e merecido. Isso é misericórdia. É um pecador infeliz, culpado, condenado, mas que não recebe aquilo que lhe é merecido. A paciência, ela se direciona ao homem, ao ser humano, como um pecador, criminoso, culpado mesmo, mas que não recebe a punição merecida no momento exato do seu crime. Ou seja, a misericórdia age para o bem do pecador. A paciência nem sempre culmina em um bem para o pecador, mas permite que esse pecador viva por mais tempo, mesmo praticando as mais horrendas coisas. A paciência de Deus é o atributo dele de suportar as nossas ofensas, sem nos vingar imediatamente. Irmãos, será que nós teríamos controle de não nos vingarmos de um pedófilo, por exemplo? Coloca aqui numa situação extraordinária, abusando do seu filho, dos nossos filhos. Será que teríamos paciência em não esmagá-lo de burro, né? Mas Deus faz isso. Deus segura a sua ira, não dando ao pecador o que ele é justo imediatamente. A sua paciência é não vingar-se imediatamente. É ele suportar e restringir o seu poder, e restringir a sua ira, sua ira justa, e não aplicá-la imediatamente. Louvado seja Deus por isso. Por que que as coisas estão indo do jeito que estão? Por que que os ímpios estão progredindo, estão prevalecendo? Porque Deus é paciente. Deus é paciente. O texto diz que ele é grande em poder. Olhe comigo. O Senhor é paciente, é tardio em se irar, mas é grande em poder. O que Naum está dizendo é que Deus é paciente, mas ele vai. A sua paciência vai chegar no limite. A sua paciência está enchendo o nível da sua paciência. Mas diz que ele é grande em poder. E eu quero chamar a sua atenção para esse poder. Irmãos, o seu poder não é só em vingar-se e aplicar a sua justiça, mas o Senhor é grande em poder também em reter a sua própria ira. O Senhor é poderoso em auto se controlar.
controlando a sua ira. Deus é poderoso e controla-se a si mesmo para não punir o pecador na hora que transgride a sua lei, o seu caráter. Irmãos, foi a essa paciência que Moisés recorreu no deserto. Os israelitas pecando, vendo Deus ali, as manifestações de Deus, e eles adorando imagens, bezerro de ouro, Deus se irou e iria matá-los. Moisés então recorre ao grande poder de Deus. Lá em Números, capítulo 14, versículo 17 e 18. Números 14, 17 a 18, diz assim: a oração de Moisés ao Senhor. Olha, preste atenção na oração de Moisés. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração. O que Moisés está pedindo é: Senhor, você é grande em poder, usa esse poder para ter paciência. Não nos mata agora, Senhor. Não nos mata agora. O Senhor é grande em poder. O Senhor é poderoso. Que a tua força se eleve e a tua paciência seja então revelada. Irmãos, os assírios, mesmo vivendo, crescendo, conquistando territórios, não percebem o quanto Deus é poderoso em controlar a sua indignação contra eles. Assim vivem muitos, pecando, desconsiderando, desprezando a palavra de Deus, o Evangelho, abertamente, sem conseguirem perceber a grandiosidade do poder do Senhor em controlar a sua ira e não fazer descer no inferno o pecador que lhe transgride. Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards fala que o pecador está em uma fina camada. Quanto mais ele peca, mais essa camada fica frágil. Parece que quanto mais ele peca, mais pesada fica. E essa fina camada é a paciência de Deus, suportando pecadores transgredirem. Mas a ira do Senhor não é para sempre. A paciência, do Senhor não é para sempre. Um dia a sua paciência chegará ao fim. E todos quantos não obedecem ao Evangelho e vivem desconsiderando ou ignorando o pecado, irão ser punidos. Isso nos leva, irmãos, a considerarmos o nosso pecado, levarmos a sério. O Senhor continua, Naum continua e diz que esse santo juiz, ele é um santo juiz, sim, mas ele é soberano sobre todas as coisas. O poder do Senhor abrange todas as coisas, tanto as invisíveis quanto as visíveis. Os assírios eram poderosos, sim. Seu poder bélico era insuperável. E se gloriavam disso, se orgulhavam. Mas Naum apresenta um Deus todo-poderoso, um rei, não como os outros reis, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que governa sobre todas as coisas. Observe comigo a descrição seguinte.
O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos, Bazã e o Carmelo desfaleçam, e as árvores do Líbano murchem. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. O Senhor governa sobre todas as coisas. Seu poder se estende sobre a tempestade, sobre os poderes celestes. Que Deus Todo-Poderoso. Seu poder se estende sobre as águas, sobre o mar, sobre os rios, os faz secar com uma só palavra. Seu poder se estende sobre os montes, faz com que os montes tremam. No Salmo 97, versículo 5, diz que seu poder se estende sobre os montes e ele os faz derreter como cera. Esse é o Deus que deve ser temido. É o Deus que controla todas as coisas, as grandes e as pequenas, as visíveis e as invisíveis. Não mostra que esse juiz é Senhor sobre todas as coisas. E faz algumas perguntas retóricas aqui. Vejam esse Deus, que tem como pó as nuvens, e pergunta: quem pode suportar a sua indignação? A resposta é: se Deus de fato é assim, ninguém vai suportar a sua indignação. Quem subsistirá diante da sua ira? Se Deus é assim, nós somos transgressores, pecadores, ninguém subsistirá diante dele. A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Vocês, assírios, acham que são poderosos, mas vocês não conhecem o Deus de Judá, o Deus de Israel. Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade e terrível? Por isso o título da mensagem: em poder, glorioso, que opera as maravilhas. Êxodo 15, versículo 11. Eu lhes apresento o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia, que muitos não conhecem. Mas calma. Versículo 7 nos traz esperança. O Senhor é bom. Imagine a leitura da seguinte maneira: você lendo até o versículo 6, com barulhos de trovões, terremotos e gritaria daqueles que estão sendo punidos pela ira de Deus. Imagine tudo isso na sua mente, e aí você chega no capítulo, versículo 7, com a calmaria. O Senhor é bom. O Senhor é zeloso. Ele é vingador. Ele é cheio de ira, soberano sobre todas as coisas, que não inocenta o culpado. Quem não é culpado diante desse Deus? E que ninguém pode detê-lo. Esse Deus é bondoso. Perceba como os atributos de Deus podem ser encontrados de uma forma tão harmoniosa no ser de Deus, que deve nos fazer amá-lo, louvá-lo. A ira santa e o seu amor andando juntos. Como pode tudo isso e ainda Deus ser bom?
E sabe onde nós encontramos de forma clara os atributos de Deus se encaixando harmoniosamente? Na cruz de Cristo. Na cruz. Romanos, capítulo 5. Versículo 8. O versículo 9 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. A cruz é o lugar onde os atributos de Deus, o amor e a ira, Deus salvando pecadores em Cristo, culpados. Lembram que Naum diz que ele é justo, zeloso, ele é cheio de ira e que não deixa o pecador impune, o culpado impune. Deus não simplesmente nos perdoou e pronto, sem nos punir. Ele nos puniu em Cristo. A sua ira, o seu furor foi derramado em Cristo. Só não recebemos ela, mas Cristo recebeu. Glória a Deus por isso. Não recebemos a ira justa de Deus, a vingança justa de Deus. Se Deus não inocenta o culpado, creia em Cristo, para que o seu pecado seja punido em Cristo. Deus é perfeito, completo, não necessita de nada. Não podemos acrescentar nada e nem diminuir nada de Deus. E se Ele é perfeito, a sua bondade é perfeita. Ele é bom porque Ele é perfeito. Ele é a fonte de bondade. Tudo que é bom deriva-se de Deus. Ele é infinito, infinitamente bom, eternamente bom. E por ser tão bom, Ele ama pecadores, perdidos, rebeldes, e os chama de filhos, e adota-os como filhos. Sua bondade aqui é demonstrada em favor de seu povo. Por mais que a mensagem de Naum aqui seja uma mensagem de destruição, indignação desse Deus, se torna uma mensagem de consolo para ajudar, porque Ele ama o seu povo. E diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece ou ama os que nele se refugiam. Para onde iremos? Para escaparmos da indignação desse Deus? Para onde corremos? Aonde nós iremos nos esconder? Você vai fugir de Deus? É impossível. O que Deus diz aqui é que nós precisamos nos esconder nele. Confiar em Cristo. Confiar, crer que de fato Cristo veio e morreu no meu lugar. E que eu não mais irei receber a ira de Deus. E que o Senhor, por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo.
Senhor está comigo. Mas não brinque com Deus. Irmãos, que o nosso conhecimento do Senhor, do seu caráter, nos leve a temê-lo, a amá-lo, a reverenciarmos, a confiarmos na sua bondade para conosco. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, confie no amor de Deus. Você que não rendeu-se a Cristo, você que não confiou em Cristo, deixa eu perguntar, você não tem medo desse Deus que faz com que os montes se derretam? Você não tem medo desse Deus que tem como estrado dos seus pés o universo? Que tem como poeira dos pés as nuvens? Que faz com que os rios e os mares sequem? Por mais que você pense que esse Deus não exista, porque você pensa assim, ele não vai desaparecer. Ele não vai deixar de existir. Um dia todos quantos não se renderem ao Senhor irão prestar contas a Deus. Que a paciência do Senhor em não lhe fazer perecer agora no inferno não faça com que você viva desfrutando dos seus prazeres egoístas, mas que você possa se render aos seus pés em arrependimento, reconhecendo a sua desgraça, reconhecendo que você é culpado e que esse Deus não inocenta é culpado simplesmente. Irmãos, graças a Deus, porque nós somos considerados justos, não por nós mesmos, mas porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Senhor, quão bom é conhecer a Ti. Estamos com medo do Senhor, porque o Senhor é terrível, grande em poder. Mas para onde iremos? Onde iremos nos refugiar? Na Tua ira, a não ser na fé do Senhor Jesus Cristo, a não ser correndo para os Teus braços e confiando no sacrifício do Senhor. Perdoa-nos, Pai, se ignoramos o pecado muitas vezes. Obrigado pela Tua paciência e não nos matar quando pecamos. Eu Te louvo por isso e Te amo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.